Bom, gente, então, hoje eu vou falar sobre como eu conheci o meu esposo, né? Bom, eu conheci ele em 2012 em um site chamado Babel. Era um site em que a gente conseguia aprender línguas estrangeiras. Tinham várias lições, né? De tudo, assim, da língua, né? De adjetivos, substantivos, toda a parte gramatical. E se você quisesse mais do que aquilo, você pagava um pouquinho e você conseguia dar continuidade. E além disso, você tinha como falar com as pessoas nativas da língua e também falar com outros que também estão treinando como você. E você também tinha a possibilidade de se colocar a dispor de quem quisesse aprender a sua língua nativa. Então, o que aconteceu, gente? Eu coloquei lá, eu fiz o meu perfil, coloquei uma fotozinha minha e eu falei que eu era brasileira, que eu tava ali querendo aprender o inglês, na verdade. Eu queria melhorar o meu inglês, que era péssimo, porque eu nunca fiz curso de inglês. Ainda não é dos melhores, mas eu fiz a TOEFL, passei, então tá ótimo. Mas assim, eu coloquei lá que eu gostaria de aprender o inglês e eu também coloquei italiano, porque eu tinha viajado com meu irmão pra Itália e outros países. E assim, eu não entendia bulhunfa, gente. Então assim, eu super queria aprender, eu achava legal. E eu tinha cismado que um dia eu ia morar na Itália, porque eu achava lindo, maravilhoso, adorava comida e etc. Então assim, tava eu lá, né? E assim, nenhuma menina queria conversar comigo. Às vezes eu adicionava alguma menina pra conversar, as meninas não queriam conversar. Então assim, eu achei um senhorzinho lá mais velho, falei assim, ai gente, vou falar com esse senhorzinho, né? Porque eu tinha medo dessas coisas de conhecer gente que, sei lá, vai querer coisa. Então, assim, aí eu comecei a falar com o senhorzinho lá, italiano. Ele começou a me ensinar umas coisas em italiano. E aí, o meu esposo, né, o Habib, ele veio e me mandou uma mensagem. E aí na mensagem, mas não era uma mensagem instantânea, era dessas que você vê depois, sabe? Aí na mensagem ele explicava que ele estava morando em Portugal, fazendo uma master lá, né, um mestrado lá, e que ele era turco e que ele precisava aprender um pouco mais sobre o português, porque ele era péssimo. Aí eu fui e comecei a falar com ele ali naquela mensagem. Só que assim, eu não tinha Skype, gente, eu não tinha essas coisas. Aliás, eu acho que eu até tinha, só que eu nunca tinha usado, eu não sabia usar, eu não tinha interesse em usar. Ele veio falar comigo, vamos falar pelo Skype. Aí eu falei, não sei lá, não sei o que. Aí ele falou, vamos sim, porque a gente treina falando e não escrevendo. Aí eu falei, tá. Aí eu adicionei ele no Skype. E aí, gente, contando pra vocês, qual foi a reação dele quando ele me viu pela primeira vez, né? Ele tava, tipo, assim, meio que encostado, assim, na cama dele, com o notebook, assim, na frente. Quando o vídeo abriu que ele me viu, ele se levantou na hora. Eu não sabia se ele tinha me levado um susto, me achado horrível, se ele tinha me achado a pessoa mais linda do mundo. Mas ele falou que foi porque me achou a pessoa mais linda do mundo. Cego, né, gente? Mas é o amor. E aí, assim, a gente começou a conversar. Mas, gente, super normal, assim, super normal mesmo. A gente falava sobre nossas famílias. E sempre que... a gente falava inglês, né? Sempre que eu falava inglês errado, ele me corrigia. E aí ele me falava, não, é assim, assim, assado. Aí eu, tá. E aí eu comecei a fixar aquilo na minha cabeça, porque eu sempre errava. Eu sempre errava as mesmas coisas. E como ele ia me corrigindo, eu fui acertando e acertando. E ele fazia um cursozinho de português de Portugal lá na Universidade do Porto, que era onde ele fazia a master dele. E assim, ele, às vezes ele me mandava alguma lição de casa que ele tinha, porque ele não conseguia fazer. E aí, eu tentava ajudar ele a fazer. Só que o que acontecia, gente? Quando ele levava pro professor lá corrigir, o professor falava, quem foi que te ajudou a fazer isso? Aí ele falava assim, ninguém, não, ninguém me ajudou. Aí o professor falava assim, não, alguém te ajudou sim, foi algum brasileiro, né? Aí ele, Aí o professor falava, porque o português do Brasil é diferente do português de Portugal, então não tá certo, que não sei o que, não sei o que.
Então acaba que não deu muito certo eu ajudar ele com o português, né, gente? Mas deu certo ele me ajudar com o inglês, que hoje sou muito melhor, graças a ele. E assim, fomos conversando, mas foi engraçado, porque assim, no dia seguinte que a gente se conheceu, ele veio falar comigo de novo, e aí ele falou assim pra mim, eu tava vendo aqui quanto custa a passagem pro Brasil, que não sei o que, tá caro pra caramba. Eu tava vendo como que se chega aí na sua cidade, Niterói, que é onde eu moro. E aí, gente, eu falei assim, esse cara é doido. Ele é algum psicopata, ele quer vir aqui me matar. Tipo, foi isso que eu pensei mais ou menos. Aí eu, por que você quer vir aqui? Pra que você quer vir aqui? Aí ele, eu quero conhecer sua família. E eu assim, como assim conhecer minha família? Você nem me conhece, você quer conhecer minha família, sabe? Mais ou menos assim, gente. E aí, a gente foi conversando, eu fui vendo que, assim, ele era uma pessoa boa. E ele sempre falava da família dele, das irmãs dele, do irmão dele, dos pais dele. E ele falava pra mim sobre política e me perguntava do Brasil, das coisas, perguntava sobre a minha família. Então, assim, tava tudo caminhando bem. E ele começou a comprar presentes pra mim, sabe? Ele comprava coisinhas e aí, quando a gente ia se falar em determinado horário do dia, ele falava pra mim, eu tenho uma surpresa pra você. E aí me mostrava um presente. E aí eu falava assim, mas por que você comprou isso? Não é nem meu aniversário. Eu falava assim. E aí ele falava, because. Ele só dizia isso, gente. Because. Ele vivia falando because, quando ele não queria me responder. E aquilo me tirava do sério. Aí eu fui e um dia eu dei um ultimato pra ele. Eu falei assim, você vai ter que me responder. Por que você tá fazendo essas coisas? Por que você quer vir conhecer minha família? Por que você me dá esses presentes? Um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu falei pro meu irmão, né, que eu tô conversando com você, contei pra ele que você é minha namorada, e ele não acreditou. E aí eu falei assim, oi? Eu sou sua namorada? Porque nem eu tô sabendo, você não me falou nada. Aí ele ficou assim, roxo, vermelho, azul, de tudo que era cor. Muito envergonhado. E aí, depois de assim, uns 3 minutos que ele ficou em silêncio, ele foi e falou assim... ele não falou exatamente que ia namorar comigo naquela hora. Ele falou uma coisa muito bonita primeiro, como, sabe, uma coisa bem romântica, dizendo que já não conseguia mais ficar sem falar comigo, que todos os dias a alegria do dia dele era falar comigo, e que ele se sentia muito feliz quando falava comigo, e que eu era maravilhosa, e que e que ele não conseguia parar de pensar em mim, e que a vida dele já não tinha mais graça sem mim. E então ele propôs, né, fez a proposta, você quer namorar comigo? E eu fiquei assim, gente, eu gostava dele. Eu não posso mentir pra vocês. Eu já gostava dele, mas eu não aceitava que eu gostava de uma pessoa que morava a 300 mil quilômetros de distância e que eu não conhecia pessoalmente. Eu não queria namorar à distância, que eu achava isso, sabe? Eu não achava que isso era uma coisa verdadeira. E aí eu só falei pra ele que eu não sabia, que assim, eu não queria ter um relacionamento assim à distância, que não sei o que. Mas eu falei pra ele que depois eu daria uma resposta. E aí eu fiquei, sei lá, 2 dias sem falar assim nada. Ele me mandava mensagem, eu respondia só o básico, mas eu acho que a gente nem se viu, sabe, de se ver. E aí eu conversei com a minha mãe, eu conversei com meu pai na época, né? Eles sabiam que eu conversava com ele. E assim, minha mãe falou, Joana, ele parece ser uma pessoa legal, sabe? E assim, você tá gostando dele? Eu falei, eu gosto, sabe? Eu gosto de conversar com ele, eu acho ele uma pessoa legal, ele me deixa feliz, entendeu? E ele não falava besteira, o que eu achava ótimo, porque eu não queria entrar em nenhuma cilada, gente. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Vamos se ver hoje? Ele, vamos. Aí a gente foi se ver.
E ele tava muito quietinho, assim, meio sem graça. E aí eu falei pra ele que eu queria, sim, namorar com ele. E aí ele ficou muito feliz. E aí a gente tá, mas como é que é esse tipo de namoro? Como funciona, né? E eu vou deixar isso para outro vídeo, esse como funciona, porque senão vai demorar muito, esse vídeo já tá comprido, gente. Espero que vocês continuem assistindo os vídeos, que vocês deem um like, que se inscrevam no meu canal, por favor, ajudem esse canal a crescer, eu quero continuar a postar vídeos para vocês. E vamos lá, gente, eu vou contar muito mais sobre a minha história pra vocês, vou contar muito sobre a minha mudança. Quando eu me mudar, eu vou fazer vídeos lá também sobre como é a minha casa lá, que eu ainda vou melhorar, né? Quando chegar lá, ainda vou montar melhor as coisas. Como é o bairro onde eu vou morar. Vou mostrar os locais turísticos. Talvez eu não faça isso exatamente no inverno, né? De mostrar os locais turísticos. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar. Eu espero que vocês gostem de continuar seguindo esse canal, de continuarem inscritos, que vocês deem vários likes, que vocês mandem suas sugestões. Eu tô aqui para poder responder qualquer tipo de dúvida. Se vocês estiverem inseguras a respeito de alguma coisa, vocês podem mandar suas dúvidas para os meus e-mails também, tá bom? Depois eu posto aqui para vocês. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo!